Vamos abrir a palavra, irmãos, em Mateus capítulo 9, verso 35 em diante. A palavra do Senhor nos fala assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Irmãos, parece que esse texto é tão presente no nosso meio hoje. A gente olha para o mundo e o Senhor aqui, quando Ele olhou as multidões, e essas multidões, elas estavam aflitas, elas estavam angustiadas, né? E não há diferente do mundo que nós vivemos hoje. Como a gente vê o povo desesperado e muitas vezes sem ter uma direção, porque os cristãos hoje estão se preocupando mais consigo mesmo do que com aquilo que o Senhor quer, né? E nós, nesses últimos dias agora, o Senhor tem, na última ministração, o Senhor tem colocado algo no nosso coração: a restauração das nossas vidas diante do Senhor, né? E a gente está estudando, pegando algumas partes ali de Neemias, porque Neemias, ele foi levantado pelo Senhor, veio lá da Babilônia para Jerusalém com um propósito: restaurar os muros de Jerusalém, né? O templo já estava restaurado, a cidade estava restaurada, mas os muros estavam expostos, né? E muro fala de separação, né? E nós não podemos viver uma vida cristã misturada com o mundo, né? Nós precisamos ter um cuidado, e o Senhor precisa trabalhar em nós essas verdades, né? O Senhor não vai colocar um muro literal para nós, mas nós temos, se nós tivermos a mente do Senhor, nós vamos saber aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor, né? Na última ministração que nós estivemos olhando, e no livro de Neemias nós vamos ver ali no capítulo 3, são 10 portas, né? Nós iniciamos a primeira porta no verso 1, porta das ovelhas, né? Então nós sabemos que nós somos as ovelhas, e Cristo é a porta, porque Evangelho de João capítulo 10, o Senhor Jesus diz: Eu sou a porta das ovelhas, né? Então, irmãos, para que o mundo possa vir a nós, precisa ter essa porta, ela precisa passar pelo crivo de Cristo. Aonde nós andamos lá fora no mundo, Cristo pode ir conosco? Aquilo que nós fazemos no nosso lazer, Cristo pode ir? No nosso trabalho, como que nós estamos trabalhando, Cristo pode estar presente conosco, né? Então são limites, são verdades que o Senhor coloca para nós. Por que o Senhor coloca para nós essas verdades? Porque nós não precisamos ir lá, mas 1 Coríntios capítulo 3 vai nos falar que nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós fomos comprados e somos templo do Espírito Santo. E no capítulo 6, verso 16,
vai falar que nós somos santuário do Espírito Santo e que fomos comprados a preço de sangue. Então nós pertencemos ao Senhor, né? Só que muitas vezes nós cremos no Senhor, mas andamos a nossa vida conhecendo o Senhor, mas não obedecendo ao Senhor, né? Então o Senhor precisa trabalhar em nós as verdades da palavra dele, para que nós possamos avançar segundo o Senhor quer. Tem uma passagem muito interessante que eu gosto muito, Lucas, no capítulo 24, tem aqueles dois cidadãos que saem de Jerusalém e vão para Emaús, né? Cidade aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, Emaús. E aí eles vão andando, o Senhor já havia morrido, já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e eles então desistem de estarem ali em Jerusalém, porque já estava aquele tumulto que o Cristo havia morrido, e nessa caminhada Jesus se coloca junto com eles, né? Então Jesus começa a perguntar, mas escuta, o que aconteceu? O Nazareno, que nós achávamos que era o Cristo, levantado com poder, né, fazendo prodígios, sinais, mas ele foi crucificado, foi morto. E veja só, irmãos, e ainda eles falando assim, tá certo que algumas mulheres foram até o túmulo e certificaram, falaram que ele ressuscitou. Alguns irmãos foram lá e realmente, né? Então eles estavam andando com o Senhor, conhecendo e viram tudo aquilo que o Senhor Jesus disse que deveria acontecer com ele. E aí o Senhor então chega num ponto e diz: vocês são atrasados, porque convinha que o Cristo realmente morresse, fosse sepultado e ressuscitado, né? Então aí a palavra de Deus diz que Jesus começou pelos profetas e foi explicando toda a palavra a eles, né? E eles não perceberam que era Jesus. Mas aí há um princípio precioso para nós, que quando eles chegaram na cidade, Jesus fez menção de passar, e eles convidaram, dizendo: fica conosco. Aí está o segredo, irmãos, de nós. Muitas vezes nós andamos com o Senhor, nós conhecemos o Senhor, mas nós não convidamos o Senhor para entrar, para fazer morada conosco. Então quando eles convidaram o Senhor ali para entrar, então o Senhor entrou, porque o Senhor é cavalheiro, Ele nunca vai obrigar nós a segui-lo, né? Aí quando então eles deram oportunidade, convidaram o Senhor entrou e o Senhor se revelou a eles na mesa, né? Então quando o Senhor revelou-se a eles, o que aconteceu com eles? Eles largaram tudo na mesma hora e voltaram para Jerusalém, para dar um testemunho. Mas aconteceu isso por quê? Porque eles convidaram Jesus para entrar com eles. Então aí está o segredo, irmãos, de nós muitas vezes conhecemos o Senhor, sabemos quem é o Senhor, mas nós não convidamos o Senhor para fazer morada conosco. Alguma vez será que nós já convidamos o Senhor? Senhor, no meu trabalho, Senhor, vamos hoje comigo, né? Senhor, no meu lazer, Senhor, vamos hoje comigo. Então essa intimidade, irmãos, é que nós precisamos ter, e essa intimidade é que o Senhor quer ter com a sua igreja, né? Tem uma passagem que está aqui em Mateus mesmo, que muitos vão chegar naquele grande dia e dizer para o Senhor: Senhor, por um acaso nós não fizemos maravilhas no Teu nome? Senhor, por acaso nós não profetizamos, nós não falamos o Teu nome? No Teu nome expelimos demônios?
E aí o Senhor diz para eles explicitamente: apartai-o de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. É duro chegar lá no final e o Senhor andaram, esses irmãos, essas pessoas que falaram, como o Senhor falou ali, fizeram maravilha no nome do Senhor, pregaram no nome do Senhor, mas não deixaram o Senhor conhecer eles, né? Na estrada de Emaús, ali, aqueles irmãos conheciam quem era Jesus, eles tinham andado com o Senhor, mas eles não reconheceram o Cristo que estava ali com eles, né? Então, eles foram, o Senhor deixou-se reconhecer com eles na hora que eles convidaram ele para que eles entrassem juntamente na casa com eles, né? Então é algo que chama a nossa atenção e que traz uma realidade espiritual muito preciosa para nós, né? Ver como é que nós estamos, conhecemos quem é Cristo, conhecemos a obra de Cristo, mas será que nós temos intimidade com o Senhor, né? Se nós tivermos intimidade com o Senhor, nós vamos ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. Quando ele olhou essas multidões que nós lemos aqui, então ele olhou a multidão, ele viu a aflição daquela multidão, que era como ovelha, que não tinha nenhum pastor, não tinha ninguém que guiasse eles, né? Então ele roga para os discípulos, ele volta para os discípulos e diz: vocês estão vendo? A seara é grande, nós não temos capacidade, agora nós precisamos orar ao dono da seara, que mande trabalhadores capacitados, né? Que nós vimos, a gente vê muito hoje, ministrações da palavra, a palavra está sendo divulgada para todo lugar, mas será que tem a essência? Ou será que não é mais comércio? Né? Então nós precisamos, agora o Senhor quer nos usar a cada um de nós, né? Nós vamos voltar a esse texto que nós lemos ainda, mais para frente. Eu gostaria que nós fosse lá para Neemias capítulo de número 3. Nós vamos ler o verso de número 3. Neemias 3, verso 3. Amém? Os filhos de Asenã edificaram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? Então, irmãos, essa porta do peixe é a segunda porta que foi edificada nos muros, né? A primeira porta nós vimos aí no verso 1, né? Então se dispôs Eliasebe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-no, assentaram-lhe as portas e continuaram a construção até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Amém? Então nós vimos que a porta das ovelhas, né? E a gente viu na última reunião que tivemos, se alguém não ouviu, nós temos gravado, os irmãos podem verificar. Então ali fala-se muito, fala da condição nossa, de como que nós fomos, como que o Senhor vê a natureza nossa agora, depois de regenerada, como ovelha, e a ovelha tem um princípio. O Senhor comparou nós com a ovelha por causa de um princípio só, porque a ovelha ela não tem condições de se alimentar sozinha. Ela precisa que o pastor a leve. Então, quando ela ouve a voz do pastor, ela segue. Ela não segue a estranhos.
Ela acostuma com a voz do pastor, então ela segue, e o pastor é que leva ela, ou leva ela no pasto ruim, e se tiver um pasto ruim ali que o pastor leva ela, ela vai ficar ali, né? Ela não vai sair dali sozinha. E é isso que o Senhor quer conosco. Ele fala lá em João capítulo 15, que ele diz assim, sem mim vocês não podem nada, né? Então com Cristo, Ele é o nosso alimento. Ele fala em João 6, né? Eu sou o pão do céu, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, precisa ficar muito gravado no nosso coração. Nós precisamos olhar para essa porta e ver Cristo. E tudo aquilo que nós for fazer precisa ter o aval de Cristo. Tudo aquilo que vem ao nosso encontro, lá do mundo para cá, precisa passar pelo Senhor. Precisa ser aprovado pelo Senhor, né? Para que nós sejamos realmente trabalhados por Ele e a vida dele possa manifestar-se em nós. Porta do peixe. Qual o significado da porta do peixe? Porta do peixe significa evangelismo e oração. Evangelismo e oração. Irmãos, é o que mais a igreja tem deficiência nesses últimos dias, né? Oração. Nós vamos ver um pouco, se o Senhor permitir, nós vamos ver alguma coisa sobre o evangelismo, mas vamos nos deter na oração, porque penso que a oração, nesses últimos tempos, e nós, o Senhor precisa trabalhar em nós essas verdades da oração, como que é a nossa vida particular com o Senhor. E também nós precisamos ver a oração corporativa, a oração da igreja, onde a igreja se junta para orar, não é? E nesse ponto eu gostaria que nós fôssemos para Mateus novamente. Mateus, capítulo de número 5. Perdão, irmãos, número 6. Mateus 6. Tem algo interessante que os apóstolos, olhando o Senhor, né, não está registrado em Mateus 6, mas está registrado em Lucas capítulo 11, não precisamos ir lá. Em Lucas capítulo 11, verso 2, então o Senhor acabando de orar, porque os discípulos estavam olhando para o Senhor, né? Eles observavam o Senhor. Então quando o Senhor acabou de orar, aí eles chegaram: Senhor, ensina-nos a orar, né? Então eles pedem para o Senhor ensinar eles a orar. Irmão, será que fosse um de nós, será que nós pediríamos para o Senhor nos ensinar a orar? Ou nós pedíamos: Senhor, ensina-nos a fazer esses milagres que o Senhor faz, ensina-nos a multiplicar o pão, como o Senhor faz, né? Então, irmãos, mas os discípulos pediram uma coisa para o Senhor: ensina-nos a orar, né? E aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, o Senhor começa então a mostrar qual é a oração que agrada ao Senhor. A partir do verso 5 fala assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetição como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Vós não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém?
Então aqui há um princípio, irmãos, da oração. Aqui quando ele fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, é porque tem algo para nós orarmos que precisa ser uma particularidade, né? Não é necessário nós estar lá dentro de um quarto. Nós podemos muitas vezes estar dentro de um estádio de futebol e nós podermos orar ao Senhor. Nós temos essa liberdade de orar porque nós podemos fechar o nosso coração, estar ali com o Senhor em nosso coração, orando a Ele. Mas o que Ele coloca que entra no teu quarto e fecha a porta, é porque você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Você precisa ter uma comunhão com Ele íntima ali, aonde a outra pessoa se chegar, ela não vai te atrapalhar. Então esse é o sentido de que entra no teu quarto e fecha a porta, né? Mas nós, como temos muitas vezes, nós vamos orar ao Senhor, nós colocamos o telefone, o celular do lado. E se o celular tocar, nós paramos imediatamente a oração e vamos atender o telefone, né? Ou alguém nos chama, então de repente até há essa necessidade de nós nos ausentar. Vamos lá no quarto, fecha a porta, para que ninguém te ache, e aí você terá esse tempo com o Senhor, né? Para que você possa orar, né? E o Senhor coloca algo interessante aqui: não useis de vãs repetições, como os gentios usam, porque presume que o seu muito falar, mas nós estamos, na oração nós temos um diálogo com Deus, né? Nós precisamos ter, uma pessoa, um amigo que nós estamos junto com Ele, né? Um Senhor em que nós podemos confiar totalmente nele e falar dos mais íntimos do nosso ser, porque Ele conhece o nosso coração, né? Quantas vezes a gente vai para o Senhor orando a Ele, esconde algo do Senhor? Irmãos, o Senhor, Ele esquadrinha, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece melhor do que nós o nosso coração. Por isso que, diante do Senhor, nós precisamos abrir o coração e dizer: Senhor, aqui está um coração que ama ainda esse mundo, mas quer sair desse mundo, precisa que o Senhor nos ajude, né? Então ali em Hebreus, né, aquela passagem preciosa do versículo 19, do capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue e pelo novo caminho, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote diante do Pai, acheguemo-nos com um coração sincero. Isso que o Senhor precisa, de um coração sincero, né? E há algo interessante na passagem que eu citei lá dos dois companheiros que estavam saindo de Jerusalém e foram para Emaús, que quando eles descobriram que era o Senhor, eles falaram um para o outro: por um acaso não nos ardia o nosso coração quando ele expunha a palavra dele, né? Então, quer dizer, muitas vezes nós vamos para o Senhor querendo esconder algo dele, e o nosso coração muitas vezes fica apertado. Por quê? Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as nossas dificuldades. Por que Ele conhece? Porque Ele foi homem igual a nós, 100% homem, 100% Deus, sem pecado, mas foi tentado em todas as coisas. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, como diz Tiago, mas o Senhor, Ele foi tentado pelo próprio diabo, por Satanás, né?
E no momento de mais fragilidade que ele esteve, porque ele ficou 40 dias no deserto sem comer, né? Então, Satanás dá a última cartada nele, as 3 últimas cartadas nele, né? Aquilo que Satanás fez lá com Eva, né? Então, Satanás ali tenta o nosso Senhor na comida, nos olhos, né? Na fome que ele estava, nos olhos, no orgulho, né? E na soberba. Então, foi tentado nessas 3 áreas. E o nosso Senhor venceu. Então, Ele é capaz de entender tudo aquilo que nós passamos, né? Agora, Ele precisa de um coração aberto, um coração sincero na presença dEle, que realmente se abre e diz: Senhor, aqui está o meu coração. Eu sou essa pessoa. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, ajuda-nos, né? A partir do verso 9, a gente muitos fazem uma oração, e muito famosa, a oração do Pai Nosso. Na verdade, aqui o Senhor está dando princípios de como que nós devemos orar, porque os discípulos tinham pedido: Senhor, ensina-nos a orar, né? Se os irmãos forem lá em Lucas, então, antes dele começar o Pai Nosso, eles pediram: ensina-nos a orar. Então, ele cita o Pai Nosso. E aí ele fala assim, no verso 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui está falando para que, quando nós formos orar, nós precisamos primeiro saber que o Pai é nosso. Nós precisamos de lembrar da obra da cruz. Muito obrigado, Pai, pela obra que o Senhor realizou lá na cruz, fazendo-me filho, sabendo que Ele é um Pai, né? E que esse Pai está nos céus, é cheio de glória, é cheio de majestade. Então, engrandecendo o nome do Senhor, né? Santificado seja o teu nome. Então, o princípio é quando nós chegamos aos pés do Senhor, o que nós precisamos fazer? Exaltar esse Senhor maravilhoso. Levar Ele, glorificar o nome dEle, porque nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou, né? Segundo passo, verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Então, venha o teu reino, fala do evangelismo, fala da espera nossa pelo reino do Senhor, mas principalmente do evangelismo. Senhor, venha o teu reino, para que venha o teu reino, para que o reino de Cristo venha sobre a terra, aqueles que foram chamados desde a fundação do mundo precisam confessar o Senhor, né? E aí entra a igreja, né? Porque Jesus disse que Ele só vai se manifestar, Ele só vai vir quando todos confessarem, todos aqueles que Ele escolheu. E quem é que está incumbido de pregar o Evangelho? A igreja, de testemunhar que o Senhor fez uma obra perfeita. Nós, os cristãos, né? Vamos pegar só o âmbito Ariquemes. Quantas pessoas o Senhor tem para evangelizar aqui em Ariquemes? Quando Ele encontrar um coração ardente por essas vidas, como o Senhor Jesus lá, olhou aquela multidão e viu, né? Que aquela multidão estava perdida, aquela multidão estava sem pastor, né? E aí ele fala para os discípulos: vocês devem orar ao Pai, é o dono da seara, para que Ele envie ceifeiros, né? Porque a seara é grande, e aqui está Ariquemes, para nós clamarmos, né? A gente estava comentando hoje pela manhã, que tristeza aquela moça que foi morta,
Buritis, né? Uma menina de 17 anos, né? Até a gente estava comentando, será que ela conhecia o Senhor? Então a gente pensa assim, tem 17 anos e ainda tem uma vida pela frente. Não, irmãos, muitas vezes o Senhor está aí para... Então é urgente o clamor da igreja pelas vidas que o Senhor tem ainda, para que nós possamos falar da graça e da obra do Senhor, para que as vidas então creiam e realmente possam crer no Senhor e se arrepender, para que quando então essas vidas forem levadas pelo Senhor, estejam seguras, estejam com a vida eterna delas seguras, né? Então, fazer a vontade do Senhor aqui na terra como ela é feita nos céus. Vamos segurar só um pouquinho aqui, vamos avançar um pouquinho mais em Mateus mesmo, capítulo 16, aqui a partir do verso 13, o Senhor Jesus então chega para os seus discípulos e pergunta quem o povo fala que ele é, um João Batista, outro Elias e tal. Aí ele chega no verso 18, no verso 17, aliás. Então Jesus lhes afirmou, no verso 16, irmãos, perdão. A partir do verso 16, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir do verso 19 é o que nós precisamos entender. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar da terra terá sido desligado do céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então o que nos chama a atenção é o verso 19. O Senhor colocando aquilo que vocês são a igreja, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem da terra terá sido desligado do céu. Então veja só, irmãos, o poder que a igreja tem. Por isso é que nós precisamos ter a vida de Cristo. Por isso nós precisamos entender a mente do Senhor. Porque nós temos... E aí, se nós formos para João capítulo 15, aquele precioso capítulo, que fala que Deus é o agricultor, o Pai é o agricultor, Cristo é a videira e nós somos os ramos. Então, se nós permanecermos em Cristo, Ele permanece em nós, né? E se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que quiserdes e vos será feito. Então, irmãos, como é que nós vamos pedir algo para o Senhor se nós não conhecemos a mente do Senhor, a vontade do Senhor, né? Então precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Ele, com o nosso Senhor, uma vida de conhecimento da palavra, para que então, irmãos, nós possamos entender a mente do Senhor. Então pedir segundo a vontade dEle, para que o reino dEle venha. E para o reino dEle vir, nós precisamos anunciar para aqueles que Ele tem.
ainda, né, para salvar. Amém? Voltemos a Mateus 6. Então nós precisamos, nós não conseguiremos, irmãos, ter toda essa oração, ter todo esse tempo da mente do Senhor, de glorificar o nome dEle, de conhecer, pedir pelo reino dEle, pedir pelas vidas que nós conhecemos, pelas vidas que Ele tem. Nós não podemos ter pressa, nós nunca vamos ficar 5, 10 minutos na presença do Senhor, né? Aí veja só o verso 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Então depois que nós oramos pela vontade do Senhor, por aquilo que o Senhor realmente é o interesse, aquilo que Ele se interessa, né? Aí nós vamos pedir para nós. Muitas vezes nós invertemos a situação, e lá no final nós esquecemos de pedir algo para o Senhor, nós só pedimos para nós, né? Então ele chega daqui, ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E ele dá um princípio muito precioso aqui: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque amanhã nós temos que estar lá de novo, pedindo para amanhã, sabe? Uma vida totalmente dependente do Senhor, como o Senhor fez com Israel quando passou ali pelo deserto. O maná era diário, todos os dias o Senhor dava a porção certa, né? Aí no outro dia a porção certa. Eu não estou falando que nós não devemos ter projetos, porque muitas vezes nós fizemos um projeto a longo prazo, mas o nosso coração precisa estar no suprimento do Senhor dia a dia, né? Dia a dia. Então nós fizemos um projeto, esse projeto precisa ser colocado diante do Senhor, mas cada dia esse projeto precisa ser alimentado pelo Senhor, porque senão nós não vamos estar adequado, e nós vamos nos perder, porque nós vamos querer juntar para a semana que vem, e o Senhor diz: não, é amanhã você está aos meus pés pedindo pela manhã de novo, né? Então cada dia, então é um princípio muito precioso, que o nosso coração precisa estar descansado, porque senão nós ficamos tão angustiados do jeito que o mundo está hoje, em adquirindo para daqui 2 anos, 3 anos, né? E o cristão não, ele está descansado no suprimento do Senhor. Por isso que o Senhor diz, por isso que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, né? Não ameis. Não, você vai viver no mundo, você vai depender, mas o teu coração não pode estar aí. O teu coração precisa estar no Senhor. E se o nosso coração está no Senhor, o suprimento vem da parte dele. Amém? Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? Então aqui o Senhor, olha onde que o Senhor liga, né, o perdão. Aonde que o Senhor coloca o perdão? Se nós, muitas vezes nós vamos pedir perdão ao Senhor por algo que nós fizemos, mas nós temos algo com alguém que nós não perdoamos. Então o Senhor nunca nos perdoará, né? Então primeiro nós precisamos exercer a misericórdia, precisamos depender do Senhor para exercer a misericórdia, para que Ele use de misericórdia para conosco. E o verso 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, né? Então, não nos deixar cair em tentação. Lembre-se, irmãos, que tentação não é pecado, mas se nós alimentarmos a tentação, ela se torna uma armadilha para nós. Então nós devemos, quando vir a tentação, se socorrer no Senhor,
Então, só por aqui nós podemos, se nós formos aos pés do Senhor com esses 6 versículos que nós lemos aqui, nós vamos passar uma temporada diante do Senhor, orando por Ele, e cada dia o Senhor vai aumentando, porque cada dia que nós depender dEle, Ele vai colocar mais pessoas para nós testemunhar, né? Então que o Senhor realmente ajude a cada um de nós. Então essa é a oração particular, aquela oração que nós entramos ali no quarto, que nós nos fechamos no nosso coração, onde nós estiver, mas é a oração particular, que nós deixamos o Senhor nos conhecer. Como que nós deixamos o Senhor nos conhecer? Com sinceridade no coração, falando quem realmente nós somos, né? Para que então Ele possa trabalhar em nós a vida dEle, para que nós possamos realmente ser úteis a Ele. Então esse é um princípio da oração particular. Agora nós precisamos a oração corporativa, né? Então também é outro princípio muito precioso, onde a igreja se reúne para orar. E aí nós precisamos ir para Atos. No livro de Atos, capítulo 4. A partir do verso 23. A partir do verso 23 fala assim: uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes, os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que nelas há. Então aqui nós vimos o princípio lá atrás, né? Tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que nela há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Ponto Pilato com gentios e gentes de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Então aqui nós vimos o princípio da oração corporativa. Senhor, olha para as ameaças. Senhor, olha, né? Então aqui tinha alguns irmãos que foram açoitados pelo nome do Senhor, né? Chegaram ali, tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para dizer: Senhor, olha só, Senhor, eu estava lá no templo falando do seu nome, falando das coisas que o Senhor mandou nós falarmos, e olha o que aconteceu, Senhor. Me deram uma peia, Senhor, e agora o que eu faço? Eles não olharam para si mesmos, mas eles olharam para o Senhor e para a vontade do Senhor.
E eles rogaram algo interessante: Senhor, olha para as suas ameaças e concede para que nós possamos falar com mais intrepidez, né? Então, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, irmãos, é para nós clamarmos pelo Senhor, para que o Espírito Santo nos dê intrepidez para anunciar a palavra dele. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, né, ele não nos toca, mas ele anda ao nosso derredor como leão rugindo, né, jogando setas na mente dos cristãos para que nós nos acovardemos. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Nós fomos ungidos, né? O Espírito Santo habita em nós. E o nosso adversário não nos toca, porque ele já foi vencido, né? Ele foi vencido lá na cruz. Nós já somos mais do que vencedores. Mas sabe qual é o problema nosso, muitas vezes? O nosso velho homem, né? Nós nos colocamos a caminhar na presença, querendo caminhar na presença do Senhor, e nós levamos o nosso velho homem junto conosco, né? Ouvindo os conselhos do nosso velho homem. E aí nós acabamos ficando amedrontados, né? Então, nós precisamos, quando nós nos reunir como igreja do Senhor, clamar para aquilo, pela vontade dele. Senhor, venha o teu reino. Senhor, olha o inimigo que está fazendo com esse mundo. Senhor, olha as tragédias que está acontecendo, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça para que nós possamos anunciar a tua palavra, né? Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, e muitas vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor como os irmãos da Venezuela estão passando dificuldades, né? Senhor, livra eles. Não. Nossa oração, Senhor, fortalece eles. Porque, irmãos, por mais que esteja difícil, está passando fome o povo, aqueles que são do Senhor, Ele cuida. Ele cuida. Agora, o que nós precisamos, sabe o quê? É orar para que eles sejam fortalecidos pelo Espírito, para que eles dependam do Senhor. Eles não dependem do governo, eles dependem do Senhor. Sabe? É como o Senhor fez ali no Egito, naquelas 10 pragas, irmãos, na terra de Gósen, né? Quando deu aquela chuva de granizo que varreu o Egito, na terra de Gósen não caiu nenhuma pedra, na cidade onde moravam os israelitas, né? Quando houve aquela escuridão que os egípcios apalpavam, na casa dos hebreus tinha luz. O Senhor fez distinção entre o seu povo e o mundo, e o Egito. O Egito simboliza o mundo. O Senhor fez essa distinção. Então, irmão, nós precisamos aprender a orar. Senhor, não livra, mas dê graça. O próprio Senhor Jesus disse, chegou Pedro, Satanás pediu para cirandar na sua vida, né? Olha, o Senhor Jesus disse para Pedro, Satanás pediu para cirandar na sua vida, e eu roguei ao Pai que te fortalecesse, não que te livrasse, mas que Ele te mantesse firme, para que você não caísse, né? Então esse é o princípio da oração daquele que depende do Senhor, porque o Senhor, Ele não vai nos livrar das dificuldades, porque é na dificuldade que nós crescemos, né? Imagine, irmãos, aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela fornalha de fogo ardente, né? A palavra diz que o rei lá viu 4, e que esses 4 estavam passeando no meio do fogo, né? Então é assim, quando nós temos Cristo, nós podemos, nas dificuldades nós passeamos, né? Agora nós precisamos estar fortalecidos, para que o Senhor então nos ajude. Irmãos, eu vou parar por aqui,
Ainda na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós voltaremos para terminarmos essa questão da oração e evangelismo, né? Nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos socorra, nos fortaleça, porque o único objetivo que o Senhor mantém a sua igreja aqui nessa terra, porque a igreja é a luz do mundo, né? Mas a igreja não tem luz própria, ela só vai refletir a luz de Cristo. Cristo é a luz. Então nós somos igreja, nós vamos refletir. Nós somos sal da terra, né? Sem o sal, o sal ela serve para conservação. Sem o sal não há. E o Senhor disse: se o sal não servir para nada, então ele serve para ser jogado fora, né? Então que o Senhor nos ajude, nos socorra, e que nós, se o Senhor permitir, nós voltaremos ainda, porque a missão nossa é testemunhar, né? E começa o testemunho na nossa casa, na nossa família, na igreja e aonde o Senhor tem. Amém? O Senhor nos ajude.